Nos estudos de hoje e de amanhã, nós vamos nos concentrar na parábola do semeador. Quem sabe, uma das parábolas mais conhecidas e mais pregadas nos púlpitos das parábolas do Senhor Jesus. Hoje vamos analisar a parábola em si. E amanhã vamos ver como o Senhor Jesus interpretou, qual foi a explicação que o Senhor Jesus deu acerca da palavra. Hoje nós vamos ver a história. O que é que Jesus falou? Estamos considerando o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 1 a 9. Vou ler o texto bíblico. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniam-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim Jesus ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Veja, Marcos está falando assim, Jesus utilizava de parábolas para doutrinar, para ensinar as pessoas. Ouvi, palavras do Senhor Jesus. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Bom, veja, primeiro tem um semeador, e um semeador semeando sementes. Não são várias sementes diferentes, não são vários semeadores, mas um semeador. E ele começa então agora a semear. E quando ele semeia, quando ele lança as sementes, algumas caem à beira do caminho. E o que aconteceu? Vieram as aves e a comeram. Essas sementes tiveram um fracasso imediato. Elas nem tiveram oportunidade de germinar. Foram comidas pelos pássaros. Portanto, perderam a sua função. Deixaram de ter uma função para criar novas sementes, novos frutos, mas serviram de alimento para os pássaros. Continuando agora, versos 5 e 6. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Veja, algumas caíram em solo rochoso. O que acontece com o solo rochoso? O solo rochoso normalmente tem muito pouca cobertura vegetal. O que aconteceu agora, então, em dias ou semanas, elas cresceram, mas não tinham mais nutrientes, e daí secaram. O resultado foi mal sucedido. Foi também um fracasso. Essas sementes também fracassaram. Foram queimadas pelo sol. O verso 7 fala de um outro tipo de local onde as sementes caíram, e também o resultado. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Essa semente caiu entre os espinhos, e ao crescer, os espinhos também cresceram. Maior tempo para o resultado, mas um resultado também de fracasso, porque os espinheiros, as ervas daninhas, sufocaram aquela semente, aquela boa semente. Foram sufocadas pelas ervas daninhas. Agora vamos ver, irmãos, a quarta semente. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo de 30 a 60 e a 100 por um. Bem, essa semente agora demorou mais tempo para apresentar o seu resultado, mas ela apresentou um resultado de sucesso. Ela caiu em boa terra, ela medrou, ela virou uma planta, depois essa planta cresceu e produziu muitos frutos. Maior tempo para abundante colheita. Veja, a primeira foi comida imediatamente pelos pássaros, a segunda foi queimada pelo sol, a terceira foi sufocada pelas ervas daninhas, e a quarta, essa então germinou e produziu. E o Senhor Jesus agora no verso 9 diz assim, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava dizendo assim, entendam, prestem atenção, entendam a parábola. Vou ler um texto da nossa lição, um parágrafo da nossa lição. 3 das histórias falam de fracasso, apenas a última trata de sucesso de uma colheita boa e abundante.
O tamanho das histórias, o período de tempo cada vez mais longo de cada uma e o fato de que apenas uma tem um final bem-sucedido, tudo isso aponta para o risco do fracasso, mas também para o resultado de abundância e sucesso. A parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir a Jesus. O que é o discipulado, irmãos? O discipulado é apresentar a mensagem do Senhor Jesus. E o discipulado tem riscos, como essas sementes. Amanhã vamos estudar mais a interpretação que o Senhor Jesus deu a essa parábola. Mas, assim como as sementes, nós não podemos desanimar, irmãos, não podemos desanimar no discipulado. Não desanimar por conta dos riscos de fracasso. Veja, aqui parece assim, 75%, ou chega 3 em cada 4, apresentam um fracasso. Mas nós não podemos desanimar. Nós devemos nos animar com a recompensa desse 1/4. Desse 1/4 que caiu na boa terra e produziu 100, vingou, cresceu, produziu 30, 60 e a 100 por 1. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente possa entender os riscos do discipulado, mas que Ele nos anime para que a gente possa também entender e usufruir do sucesso do discipulado. Que essa parábola sirva para que a gente tenha ânimo no discipulado, ânimo em pregar a palavra do Senhor Jesus.